Amém. Aleluia. Senhor, fala conosco, dispensa a tua palavra, palavra que vem do teu trono. Queremos abrir totalmente o nosso coração. Te louvamos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, o título dessa mensagem, dessa noite é: Não só de pão viverá o homem. Que tal nós falarmos? Não só de pão viverá o homem. Aleluia. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Isso é algo que João Batista falou enquanto começou ali a abrir o caminho para o Senhor. Mateus 3, versículo 2 diz: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também no capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós repetimos esse arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. O reino do céu está próximo para nós? Está próximo na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Aqui, primeiramente, João Batista falou sobre esse reino estar próximo. E depois o Senhor Jesus passou a pregar e a dizer que o reino está próximo. Aleluia. Esse reino é um lugar onde Deus governa. Então, na nossa vida, o reino de Deus deve estar próximo. Deve ser um lugar onde o Senhor governa. Diversos momentos nós queremos tomar a dianteira e governar. Não é assim? Às vezes a gente tem nossas preferências, nossas opiniões, mas o Senhor, irmãos, quer governar a nossa vida. Aleluia. E esse arrependimento significa uma mudança. Uma mudança de mente, mas não apenas uma mudança no mesmo plano. Queria ler com os irmãos alguns versículos, dentre eles Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2. No versículo 1 aqui tem um rogo, né? Paulo ali está rogando aos irmãos. E vamos ler o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós cremos nisso. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E esse arrependimento, então, a gente entendia que era apenas uma mudança de mente, mas não é uma mudança como se fosse um remorso. Então, eu vou fazer algo ali, aí ofende o Senhor, aí eu não vou fazer mais só por causa de uma culpa, né? Então, não é uma mudança de rotacionar no mesmo plano e seguir em outra direção. Mas o Senhor quer nos transferir de esfera. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 8. João 8, versículo 23. Podemos ler juntos? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, quem falou isso? Foi o Senhor Jesus. Esse é o testemunho do Senhor, mostrando para nós que nós somos aqui de baixo e o Senhor é lá de cima. Os homens, né, a humanidade é deste mundo, mas o Senhor
não é do mundo. Uma vez que nós recebemos a vida do Senhor, recebemos essa pessoa viva dentro de nós, e essa pessoa do Senhor em nós pode nos fazer mudar de plano. Então fala aí para o seu vizinho, o Senhor quer me mudar de plano. Aí pergunta, né? Você também quer mudar de plano? Eu quero mudar de plano. Vamos avançar aqui. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Amém? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a nossa vida está oculta. Não está mais nesse plano, não está nas questões terrenais. O Senhor quer nos mudar de esfera. O Senhor mesmo veio com esse propósito. Nós lemos ali em João 8, o Senhor não é desse plano, né? O Senhor é lá do alto. O Senhor quer nos transferir lá para o alto também. Aleluia. Versículo 4 diz, quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, hoje nós podemos experimentar o reino na nossa vida, na nossa casa. Como que é o primeiro passo para isso acontecer? Quando a gente simplesmente fala com o coração, né? Conectado a Deus, aberto a Deus. Ó Senhor Jesus! Nós estamos declarando que Jesus é o Senhor. E por Ele ser o Senhor, Ele tem o senhorio. Ele é aquele que está governando. Aleluia! Também queria ler com os irmãos uma porção conhecida, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Ali fala, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, e esse último Adão é o Senhor Jesus, porém é espírito vivificante. Ou, numa melhor tradução, espírito que dá vida. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, ele é terreno. O segundo homem é do céu. Ó Senhor Jesus, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, se a gente estiver longe de Deus, o que nós vamos pensar? Nas coisas daqui de baixo, não é? Problemas, aflições, ansiedade, medo, todos os problemas daqui de baixo. Mas o Senhor quer nos mudar de plano. E aqui fala, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, esse tais inclui eu e você. Aleluia! Nós podemos estar no plano celestial. Ó Senhor Jesus. O versículo 49 diz, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Muitas vezes a gente não traz a imagem do que é terreno. Se a gente se esquecer um pouco de estar na presença do Senhor. Primeira oportunidade, esse velho homem surge, né? Ele vem à tona. Mas louvado seja o Senhor. Nós temos uma oportunidade pela vida de Deus de também manifestar o que é celestial. Não perca tempo. Pareceu homem terreno, nós temos uma grande chave, que é o sangue, que é a palavra, que é o nome do Senhor, para nos voltar ao que é celestial. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é sobre o arrependimento. E esse arrependimento, nessa luz da palavra profética atual, é o ponto da gente mudar de plano. Aleluia. Agora vamos ver um pouco sobre a questão de passar pelas provações.
Queria ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se nós não estivermos vigilantes e sóbrios, o inimigo está procurando situações, brechas, procurando alguém para ele devorar. Queria ler com os irmãos também duas porções em Apocalipse. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Podemos ler juntos? Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Amém? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eles, pois, o venceram. Nesse eles nós estamos incluídos, porque nós podemos vencer. Nós temos essas armas. Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, nós temos o quê? A palavra do testemunho. Essa palavra que nós recebemos durante a leitura do alimento diário, durante as conferências, durante as mensagens, no nosso dia a dia, tendo comunhão com os irmãos, palavra que nós recebemos nos grupos de ajuda. Essa é a palavra do testemunho. Temos também o sangue. O Senhor deu seu sangue para nós. E o Senhor é um poderoso alvejante. Então, se mancha de pecado, esse sangue pode limpar. É algo eficaz. O outro ponto é não amar a própria vida. Então, é fazer morrer a nossa natureza terrena, que tanto nos atrapalha de servir a Deus. Nós queremos buscar o Senhor, mas aí quando a gente não está nem sóbrio, nem vigilante, quando a gente deixa passar alguma coisa, a gente volta para o velho homem, né? Então, o ponto é, o Senhor falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga o Senhor, né? Então, esse é o nosso encorajamento. Para seguir o Senhor, eu tenho que deixar o meu eu, minhas preferências, minha maneira de fazer as coisas, louvado seja o Senhor. Então, temos essas armas. Também Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15, fala sobre a manifestação desse reino. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Hoje o Senhor está reinando no nosso viver. O Senhor quer continuar reinando, crescendo, alcançando pessoas, expandindo o território desse reino, para que quando ele voltar, possa haver a manifestação. Aleluia. Senhor Jesus. Então, o Senhor está conosco em todo o tempo. E as provações são coisas que nos deixam aflitos. Ó Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos Salmo, capítulo 23. Versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor está conosco em todo o tempo. Tem provações aqui nessa terra? Tem, mas o Senhor está conosco. Em João 16, versículo 33 diz:
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Onde que está a nossa paz? Está na nossa vida financeira, no nosso trabalho, nos nossos bens, na nossa aparentemente segurança? Não está, né, irmãos? Nossa paz está no Senhor. O Senhor é nossa paz. Por fora, podemos passar por diversas coisas, mas se nós estamos no Senhor, o Senhor é nossa paz. No mundo passais por dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. O Senhor venceu. E hoje, quando nós estamos no Senhor, nós também podemos vencer. Ó Senhor Jesus. Também, né, nessa semana a gente viu a experiência de Esaú. Esaú foi alguém que recebeu, por nascimento, o direito de primogenitura. E aí, voltando do campo, morto ali de fome, vendeu, negociou com Jacó o direito de primogenitura. Amados irmãos e irmãs, nós devemos valorizar o direito de primogenitura. A presença do Senhor, as reuniões, tudo que o Senhor tem dado para nós. Quanto tempo nós ficamos nessa pandemia em casa? Hoje nós estamos aqui, tem irmãos ainda nos acompanhando. Amém? Nós somos um. E graças ao Senhor, o Senhor tem falado. Nós precisamos valorizar tudo que o Senhor tem dado para nós. Eu posso orar por você. Domingo passado, quantos testemunhos ricos, né? Pessoas sendo alcançadas, pessoas nas reuniões, pessoas abrindo sua vida para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nós devemos valorizar isso que o Senhor tem dado para nós. Não apenas conhecer ou saber, mas valorizar. Ó Senhor Jesus, não queremos negociar a nossa primogenitura. Nós não queremos negociar aquilo que o Senhor tem para nós com o que o inimigo oferece. Ó Senhor Jesus. Por fim aqui, irmãos, tem uma questão, né, da verdadeira comida. Queria ler algumas passagens com os irmãos. Primeiramente, Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ali é a primeira tentação que o Senhor recebeu. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. O Senhor tem dado a palavra profética, ó Senhor Jesus, e nós precisamos da palavra que vem de Deus. João 6, versículo 63. Senhor Jesus. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, aquilo que o Senhor tem falado para nós é Espírito e é vida. Aleluia. Senhor Jesus. Também no capítulo 4 de João, versículos 31 a 34. Enquanto o Senhor falava ali com a mulher samaritana, os discípulos não participaram ali porque eles foram comprar algo para comer. E aí no versículo 31 diz: nesse interim, nesse tempo, nesse intervalo, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Vamos ler o 34 juntos? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Talvez durante nossa semana a gente fique muito preocupado com o nosso pão. O Senhor fala ali em Mateus 5, 6 e 7 sobre a Constituição, e dentre as porções, ali o Senhor fala em Mateus 6 que a gente
vai adiantar nós, por mais ansiosos que estejamos, a gente não consegue antecipar um côvado da nossa frente. A gente não consegue. Por mais que a gente fique ansioso, isso tire nosso sono e tal, não vai nos ajudar. Mas se nós buscarmos o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, nós seremos felizes. Louvado seja o Senhor. Então, essa comida que o Senhor quer dar para nós, com a qual o Senhor nos quer alimentar, está na palavra. E essa palavra em nós dá essa nutrição, que é espírito e que é vida, e nos faz cooperar com o Senhor na sua obra. Ó Senhor Jesus. Jeremias 15:16 diz: achada a palavra, logo as comi. Então, não sejamos tardios nesse ponto. Ao achar a palavra do Senhor, ao ter oportunidade de comunhão com o Senhor, logo ao acordar, e durante todo o dia, não espere vir a tribulação. Busque alimento na palavra. E esse alimento vai nos nutrir. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de lado o alimento espiritual, e aí durante o nosso dia vem as tribulações, e aí nós nos afadigamos, e aí ficamos preocupados, cansados. Por quê? Porque não estamos nutridos, né? Se a gente for fazer agora, sem a dieta adequada, sem o treinamento adequado, nós vamos desfalecer. Então, graças ao Senhor, todo dia, o Senhor coloca alimento para nós. Todo dia o Senhor tem uma porção. Se nós formos até o Senhor e nos abrirmos da comunhão, todo dia o Senhor tem algo para falar. E não é algo repetitivo, é algo que nós precisamos ouvir. É algo que vai nos nutrir. Quantas vezes, né, no nosso dia a dia, a gente se sente revigorado quando tem alguém orando por nós? Nós abrimos ali o link da reunião de oração, e tem vários irmãos, todos orando, intercedendo. Tem dificuldades? Temos, né? Mas podemos orar, podemos participar, podemos ter comunhão com o Senhor, para o Senhor nos nutrir. Ó Senhor Jesus. Queria ler também com os irmãos, 2 Pedro. Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler juntos? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus, nós temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, a palavra que sai do trono de Deus. Por que é confirmada? Porque quando nós ouvimos, cremos nessa palavra, nós podemos testificar por meio do que o Senhor tem feito, que de fato é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e fazemos bem em atender essa palavra. Então, ao receber a palavra do Senhor, nós possamos abrir nosso coração, para que essa palavra entre e nós possamos atender essa palavra. O Senhor tem ou não tem necessidade? Sim, o Senhor tem necessidades. Tem necessidade onde? Primeiramente, né, na minha e na sua vida. Aí ampliando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na reunião. Então, quando nós atendemos essa palavra, nós somos um com o falar de Deus. Nós estamos conectados com o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é como uma candeia, é como uma luz que brilha num lugar tenebroso. Ao olhar a condição desse mundo, é ou não é tenebroso? Sim, é tenebroso. É tão tenebroso que quando as pessoas recebem uma oração, quando recebem uma simples pergunta, posso orar por você? A pessoa abre a vida dela inteira. Hoje nós vivemos num tempo, às vezes, as pessoas não conhecem nem as pessoas que moram ao redor, ou que trabalham junto e tal. O relacionamento no mundo é muito fechado. Mas quando essa luz brilha, as pessoas podem ver a sua real condição. Essa palavra, para nós, também podemos ver nossa condição. E aí nós podemos ter comunhão com o Senhor. Podemos abrir o Senhor.
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Ali em Mateus 4, né, de 5 a 10, ainda o Senhor passou por mais 2 tentações. De que forma o Senhor venceu? Venceu com a palavra. Feito religião, trocar, adorar, ser tentado a adorar o inimigo em vez de Deus. E o Senhor venceu com a palavra. Está escrito. Está escrito. Então, essa palavra pode nos suprir. E aí, quando nós formos tentados, nós podemos usar essa palavra. Ó Senhor Jesus, para vencer. Ela é uma porção final, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Nós cremos, aleluia. Também no versículos 11 e 12, para a gente finalizar essa mensagem, vamos ler. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa vida é o que está na palavra. Ó Senhor Jesus, nós recebemos essa vida. Nos fazer, primeiramente, né, recapitulando, nos arrepender, mudar de plano, sair do que é terreno e ir para o celestial. Em segundo, né, são das provações dessa vida tem poder para nos sustentar, não olhando a gente naquilo que nós vemos, mas olhando aquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é temporal, e o que nós não vemos é eterno. Está em 2 Coríntios 4, 18. Senhor Jesus. E por fim, essa palavra é nossa comida. Então, quando nós nos nutrimos da palavra, nós nos fortalecemos. O Senhor nos abençoe a sempre ouvindo essa palavra. Não é do pão, não é do que nós vemos que nós vamos nos alimentar. Não é isso que vai garantir a nossa vitória contra o inimigo, contra o mundo, mas a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia.